Vamos lá. O peso do julgamento dos outros. Eu vou estar sempre olhando pra baixo, como eu já mostrei aqui no início, tá? Eu fiz meu dever de casa, estudei, fiz meu roteiro aqui da live pra não deixar passar nada, porque esse é um tema muito importante. Eu já estou à frente da mentoria de vídeo há mais de 5 anos, então é algo que eu realmente percebo que atrapalha muito as pessoas. E é algo que não tem como, a gente realmente precisa se preocupar com o julgamento dos outros, porque a gente vive em sociedade. Se a gente não se preocupasse, a gente não andava na rua vestido, a gente atravessava o sinal vermelho, a gente realmente precisa se preocupar. Só que o que acontece é quando a gente, como tudo na vida, né? Quando a gente deixa que isso paralise a nossa vida, paralise os nossos sonhos, paralise os nossos projetos. E aqui eu não vou trazendo a cura, né? Ou tornando muito fácil resolver isso. Eu vou te apresentar algumas soluções, alguns caminhos para você refletir e ver se faz sentido para você, que pode de alguma forma te ajudar, certo? Todo mundo aqui colocando qual é a área de trabalho e encaminhando essa live para 3 amigas, 3, só isso. Coloca aqui, digita com que você trabalha. Raíla entrando aqui, minha mentorada da Eleve Turma 6. Raíla é advogada, olha como a Raíla é esperta, mentorada é esperta. Quando a gente vê o nome dela, a gente já sabe o que ela faz, né? A gente já vê ali, eu tenho um ADV, advogada. Isso ajuda a economizar tempo das pessoas que estão procurando. Quando eu encontro lá ADV, já sabe que é advogada, isso é ótimo, excelente. Ceissa, coloca aqui com que você trabalha, qual a sua área de trabalho. Tati ainda tá aqui, eu falei com ela, nem me respondeu, Tati. Lara também, Rafaela. Rodrigo, coloca aqui também, o que é que tu trabalha? A Isla já colocou, Juliana também. Então vamos lá, vamos seguir, tá? Lembra de encaminhar essa live para 3 amigas, tá? 3, só 3, só quero 3. Pra gente bater esse papo. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra você é o meu objetivo, tá? É te conscientizar, tá balançando aqui, é te conscientizar que o medo, ele paralisa. E eu quero te mostrar estratégias, deixa eu colocar aqui o computador mais pertinho de mim. Eu quero te apresentar estratégias para você saber lidar com isso, tá? O mundo da comunicação, ele pode parecer simples, porque você... eu falo, é comunicação. Eu converso numa reunião de família, é comunicação. Eu falo no meu trabalho, eu converso com minhas amigas, eu converso na rua. É comunicação. Só que quando a gente vai para uma rede social, quando a gente vai para cima de um palco, quando a gente vai para frente de uma câmera, quando a gente pega o celular para gravar, é um pouco diferente. Para não dizer muito e não assustar as pessoas, mas é um pouco diferente. Você precisa ter uma estratégia melhor. Não é só simplesmente falar por falar, né? Porque fica o quê? Fica chato, fica maçante, fica irritante, fica simplório demais ou fica difícil demais, dependendo da pessoa. Então, o que é que eu quero fazer com vocês aqui? O Rodrigo colocou, intérprete de Libras, professor de Libras. Mariana entrou. Mariana, coloca aqui com que você trabalha também. Mariana, Rafaela, Ceissa... Qual a sua área de trabalho, tá? Porque eu vou precisar disso para usar os exemplos aqui. Eu quero te fazer uma pergunta para cada uma de vocês aqui, inclusive para as minhas mentoradas, que eu sei que a Raíla tá aqui e a Mariana. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque ficou imaginando o que as pessoas iam pensar? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque ficou imaginando o que é que as pessoas iam pensar? E aí eu vou te dar um exemplo para te ajudar, tá? Vou te dar um exemplo para te ajudar. Você, por exemplo, deixou de fazer uma pergunta em uma palestra, deixou de levantar a mão por vergonha, ficou olhando para um lado e para o outro, achando que a sua pergunta ia ser besta demais, ou achou que alguém ia te julgar por alguma coisa. Deixou de fazer uma pergunta em uma palestra? Quem nunca, né? Você já deixou, por exemplo, uma coisa bem boba do dia a dia, já deixou de cantar no karaokê com as amigas? Já deixou de cantar, de se divertir com as amigas porque tinha gente perto e você deixou de fazer isso porque tinha gente olhando e você, não vou. Deixou de se divertir, deixou de fazer algo com as amigas com medo do que as pessoas iam achar de você? Já deixou de... Olha só essa pergunta, que também tem tudo a ver, tá? Tudo lá no final vai se encaixar. Você já deixou, principalmente mulher, você já deixou de se arrumar. Cadê a Irla? Tá aqui a Irla, né? Olha só, Irla. Você já deixou de se arrumar para não chamar a atenção das pessoas, ou para não parecer bonita demais, ou para não parecer elegante demais, ou por não parecer que tava arrumada demais? A Irla trabalha contra isso, né? Porque ela tem uma loja de roupa feminina e ela quer todo mundo bem vestido e elegante. Olha aqui quem entrou também. A Kathleen. Gente, por que eu trouxe esses exemplos? Foram só 3 exemplos banais, comuns, mas isso
realmente atrapalha muito. Ó, a Ilha falando, aí não, né? Só que tem, tá, Ilha? Tem muita gente. Quando eu deixo... Se a gente começar aqui a trazer exemplos, cada um de vocês aqui vai trazer uma situação. Ah, deixei de fazer uma pergunta numa palestra, deixei de falar com o vizinho, deixei de falar com o meu chefe, deixei de fazer uma pergunta difícil para o meu marido, deixei de falar com colegas, deixei de, sabe? Pode vir várias situações. E por que eu tô chamando a atenção para essas situações? Porque elas foram se alimentando. Essa situação, se você, por exemplo, eu não fiz a pergunta no meio de uma palestra interessante, a pergunta era interessantíssima, eu fiquei morrendo de vergonha de fazer. Eu não fiz. Qual é a mensagem que você passou para a sua mente, para o seu cérebro? Que eu não enfrentei meu medo, que eu não enfrentei a vergonha. Eu deixei passar uma oportunidade sensacional por vergonha, por medo do julgamento dos outros. E aí, por isso que eu digo que eu não trago cura nem solução definitiva dos problemas, mas é porque são essas situações que vão se fortalecendo aí dentro da sua mente para que você não consiga se comunicar bem. Tá? E aí eu te pergunto, o que aconteceria se você tivesse coragem de fazer aquela pergunta na palestra? O que aconteceria se você tivesse cantado, se divertido com as amigas? O que aconteceria se você andasse sempre muito bem arrumado e não tivesse preocupado com a opinião dos outros? O que aconteceria? Coisas positivas, possivelmente, né? Eu vou lá, levanto a mão, eu tenho uma pergunta para fazer para o Joel J. Tenho uma pergunta para fazer. Aí vai lá e faz a pergunta. Pode acontecer algo positivo realmente, né? Ser uma pergunta interessante, inclusive quando ele vai responder a tua pergunta e fala assim, que pergunta interessante, muito obrigada pela sua pergunta. Mas por que muita gente não faz a pergunta? Só um exemplo, tá? Leva para situações aí da sua vida. Porque você tem medo de passar a vergonha, tem medo das críticas e pode acontecer algo negativo. Só que agora, para e me escuta. Se acontecer alguma coisa negativa, se acontecer algum comentário negativo, se acontecer alguma coisa desagradável contigo, eu tenho certeza que você aguenta. Eu tenho certeza que você tem personalidade, eu tenho certeza que você tem maturidade, eu tenho certeza que você tem conhecimento, eu tenho certeza que você tem experiência para aguentar o que quer que aconteça. Se é alguém apontando o dedo, se é alguém sorrindo de você, se é alguém zombando. Isso se for algo negativo que aconteça quando você tiver coragem de levantar a mão e fazer a pergunta. Então, assim, só pode acontecer duas coisas. Uma é positivo, ok, vou fazer a pergunta e vão me escutar. Eu espero que vocês estejam entendendo o raciocínio, tá? Uma é positiva, que eu fiz a pergunta, fui lá, me senti corajoso, fui lá, fiz a pergunta. A outra é algo negativo. Realmente não foi bem, eu ouvi algumas risadas, eu percebi alguns olhares estranhos, não sei o que. Tá, aconteceu algo negativo. Mas será que você é tão frágil assim que não pode aguentar? Claro que não é, eu tenho certeza que você aguenta. Somos adultos, somos adultas. Então, se o positivo ficar bom e o negativo eu aguento, eu vou. Eu vou lá fazer a pergunta. Eu vou lá me divertir com minhas amigas. Eu vou lá usar a roupa que eu quero. Andar elegante com as roupas aí da Irla, da loja da Irla. É só uma estratégia, um raciocínio que eu quero que você tenha a partir de agora e comece a amadurecer. As coisas dentro da sua cabeça não mudam de hoje para amanhã. Não mudam daqui para o mês que vem. É algo que você vai amadurecer. Tanto por isso que eu sempre digo que as pessoas façam terapia. Porque eu fiz. E também porque é comprovado que é com o tempo que você vai lidando com seus medos e seus receios. Não é? A Nádia entrando aqui. Bem-vinda, Nádia. Então, pensa comigo. A Nádia, coloca aqui como que você trabalha. Todo mundo já colocou? Coloca você também, Kathleen. Todo mundo tá colocando aqui. Divulga aqui teu trabalho, tá? Fica à vontade. A gente tá falando sobre o peso do julgamento dos outros. E eu tô trazendo alguns raciocínios, alguns exemplos para que as pessoas consigam ir virando a chavinha e se acostumando com situações que para elas são um pouco vergonhosas, assim, vamos dizer assim, né, por conta do julgamento dos outros. Eu tô trazendo algo aqui para você refletir, tá? A gente já entendeu que pode acontecer algo positivo e algo negativo. Se for positivo, ok, tá tudo certo. Se for negativo, aguenta. Segura. Você é adulta, você consegue segurar a onda, você consegue segurar o que quer que seja, a crítica, o comentário, o olhar. A gente precisa aprender a lidar com isso. E você já sabe lidar com isso.
É exatamente, eu vou chegar nesse ponto. Exatamente. Olha aí, vou travel. Assim que fala travel. Minha mentorada, Juliane, tá aí falando, ó. Leia, quase sempre o julgamento maior vem de nós mesmos. E é exatamente aí que eu vou chegar já já. Porque pode ser que realmente seja medo dos outros, do julgamento dos outros. Mas muito vem daí. E aí você também, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber que é complexo, porque vem da gente, né? Mas a gente consegue resolver. Vamos lá. O tema da live é o peso do julgamento dos outros. Olha, a Kathleen já colocou, sou pediatra, me sigam. Mariana tá dizendo que vai sair, oh, que pena. Gente, seguinte, se o tema da live é o medo do julgamento dos outros, eu não posso sair dessa live, e aí eu quero que vocês façam um print. Sem indicar esse livro, sabe? Esse livro, eu tô com ele aqui na minha mão. Esse livro, ele vai fazer vocês refletirem sobre o quanto vocês se cobram, o quanto vocês se preocupam. Deixa eu ver minha aguinha. O quanto vocês se preocupam com realmente a opinião dos outros e com a própria crítica exagerada. Esse livro, ele é leve, ele é rápido, a leitura dele é rápida, apesar dele ser um pouquinho grosso, é só um pouquinho, ó. Ele tá velho porque eu risquei demais ele. Ele é ótimo, inclusive eu vou ler de novo. Ele é leve porque é uma conversa, tá? É uma conversa entre um professor e um aluno. E esse professor, eu quero que vocês percebam que você é o aluno e o professor ele tá te direcionando. E esse aluno, ele faz perguntas, parece que ele tá lendo o pensamento da gente. Quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber que parece que ele tá... Meu Deus, eu já tava pensando nessa pergunta. Aí ele foi lá e botou aqui no livro. Então eu convido vocês, eu fiz uma postagem sobre ele, eu convido vocês a comprarem, adquirir esse livro. A coragem de não agradar. A coragem de não agradar. Faça um print, ó, faça um print. Ou se fizer o print, me posta depois, dizendo que começou a ler daqui da live. Ele é leve, é uma conversa entre professor e aluno. O professor, inclusive, é um filósofo que não é complicado, não é aquele livro pesado de filosofia. Você consegue acompanhar, tá? Se eu não me engano, foi a Kathleen que falou que já tinha lido, né, Kathleen? Ele é muito bom. E ele faz a gente refletir sobre essas situações que bloqueiam a gente. Faz refletir sobre essas situações que travam a gente, sabe? E aí você vai parar, vai ler e diz, caramba, é mesmo, por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu tô tendo esse tipo de atitude? Não precisa ter esse tipo de atitude, não precisa ser tão cruel comigo mesmo, não precisa ser tão cruel com os outros também. Com o tempo, principalmente quem tá na minha mentoria, eu falo muito sobre isso. O julgamento, o medo, ó, vamos lá. Já vamos pra outra parte aqui, já indiquei o livro, agora pausa, outra parte aqui da live. A Juliane colocou aqui, né? Leia, quase sempre o julgamento maior vem de nós mesmos. E Juliane, você que concorda com a Juliane, eu preciso pensar bem nas palavras para dizer para que vocês consigam assimilar bem. Mas é o seguinte, a gente tem muito medo do julgamento dos outros porque a gente julga muito os outros. Parece simples, né? Mas vamos lá, vou explicar, tá? A Kathleen tá dizendo, eu era a rainha do perfeccionismo, já melhorei muito, que maravilha, até porque perfeição não existe, né? Mas vamos lá para o medo do julgamento dos outros. O que acontece? Por que eu tô dizendo isso? Eu vou te comprovar isso. Eu tô sempre apontando, mesmo que com brincadeiras, tá? Eu tô sempre apontando defeitos, tô sempre criticando, tô sempre pontuando, eu tô sempre observando demais os outros e processando isso, raciocinando sobre isso e às vezes até verbalizando sobre isso. O que é que tua mente entende? O que é que você, enquanto ser humano inteligente, entende? Se eu paro o que eu estou fazendo para julgar, para criticar, para apontar defeito nos outros, é claro e evidente que as outras pessoas vão fazer isso comigo também. O seu cérebro pensa dessa forma. Se eu, que sou eu, paro o que eu tô fazendo, olho o Instagram e tá lá, vendo, oh, coisa ridícula, ai que short curto, ai que batom exagerado, ai que unha não sei o que, e esse cabelo, e esse decote, e esse marido, e esse menino, sabe? Se eu tenho consciência que eu fico fazendo isso o tempo inteiro, então é lógico que na minha cabeça as outras pessoas também são assim. E se eu acho que elas são assim, eu tenho certeza que elas vão me julgar também. Se elas vão me julgar também,
Eu não vou fazer por medo do julgamento dos outros. Vocês estão entendendo? Ninguém precisa falar aqui nada não, tá? Eu sou assim, realmente não precisa. Mas as chances são que se você tem muito, mas esse é o seu ponto, tá? Por isso que eu tô fazendo live toda semana, porque são vários pontos, vários elementos que te impedem de se comunicar bem. Um dos pontos é o medo do julgamento dos outros. E tem vários pontos dentro do julgamento dos outros. Um dos pontos, um dos critérios é se você tem realmente muito medo do julgamento dos outros e se isso realmente te paralisa, começa a pensar como é que você tá julgando os outros. E dentro da mentoria leve eu uso um termo que é leitura carinhosa com os outros. Eu faço um exercício lá com elas, de elas observarem bem como é que elas julgam as pessoas, como é que elas... Isso voltado para o vídeo. Pode ser para a vida também. A partir de amanhã ou a partir de hoje, quando vocês começarem a olhar para o material dos outros, os posts, o podcast, a entrevista, a palestra, olhem com carinho, tenham uma leitura carinhosa a respeito daquela pessoa. Ao invés de você ficar criticando, pontuando defeito, porque até você não sabe a realidade daquela pessoa, o contexto daquela pessoa, simplesmente olha se não tá legal, ok, não tá legal. Não registra na tua cabeça, no teu cérebro, uma crítica, não registra. Não gostei desse vídeo, passa. Não gostei dessa pessoa, ok, não vou criar intimidade. Não gostei dessa palestra, se levanta e sai. Não gostei dessa foto, não curte. Não gostei desse perfil, para de seguir. Mas não gasta tempo e energia criticando e nem registrando isso no teu cérebro. Porque isso só vai te atrapalhar. Você vai achar que as pessoas estão fazendo a mesma coisa com você. Porque é o seguinte, tem outra frase, inclusive, muito legal, né? Que eu devia ter procurado essa frase. Eu não vou saber falar ela exatamente nas palavras que é, mas o raciocínio é esse. A gente vê o mundo como a gente é por dentro, mais ou menos isso. Alguém sabe como é essa frase de verdade? A gente vê o mundo como a gente é por dentro. Então, a nossa interpretação do que acontece vai muito do que tem dentro da gente. Então, se a gente é muito negativo, a gente vai ver muitas situações do dia a dia com um olhar negativo. A Kathleen falando, o meu julgamento melhorou depois que eu comecei a produzir conteúdo. Por quê? Porque você ficou numa situação sensível até, delicada até, que você teve que se esforçar muito, se dedicou muito. Então você começou a ver que a realidade de quem produz conteúdo na rede social era essa. E aí até o teu olhar com as outras pessoas mudou. Enquanto eu era só observadora, eu era muito mais crítica, tá vendo? Tá vendo? Fiquei mais vulnerável. Exatamente. Exatamente. A Tati disse anfitriã de podcast? Não entendi. Fiquei mais vulnerável. E ficou mais vulnerável e ficou com uma leitura carinhosa com relação às outras pessoas. Eu tenho certeza que a Kathleen é minha mentorada da Eleve, tá indo agora pra Eleve Premium. Olha a mentalidade dela como é diferente, tá vendo? E eu tenho certeza que a Kathleen, quando ela olha o material na rede social agora, ela não tem um olhar crítico. Ela tá cada vez mais diminuindo esse olhar crítico, esse julgamento exagerado que a gente tem naturalmente, porque a gente não é cego, a gente vê, a gente tem opinião, então a gente consegue deduzir. Ai, que legal, ai, que não é legal, ai, que bonito, ai, que feio, ai, que cheiroso, ai, que não é... A gente tem, não tô dizendo pra vocês ficarem cegos, não, mas pra não registrar como crítica. Então, assim, se a Kathleen sabe que o esforço que ela faz pra gravar um vídeo, pra se maquiar, pra pensar em roupa, pra pensar em roteiro, pra pensar em cenário, pra pensar em iluminação, pra realmente estar bem diante de uma câmera, ela sabe o esforço que ela tá fazendo. Quando ela vê um outro vídeo, mesmo que ela não goste, ela olha e diz, caramba, a pessoa fez com o que ela podia. A pessoa fez com as ferramentas que ela tinha, com o equipamento que ela tinha. Tá tudo bem, eu não preciso gostar, mas ela fez, tá lá se esforçando pra fazer do jeito que podia. Quando eu vejo alguém, eu penso no trabalho que a pessoa teve por trás. Eu acabei de falar, nem foi combinado, tá vendo? Vocês estão vendo? Como é muito da percepção. É ir mudando aos poucos a nossa percepção do que está acontecendo ao nosso redor. A Tati, sempre me coloquei no lugar da outra pessoa, mas agora sou mais intensa nisso. Eu tenho um receio, porque tudo na vida eu sei que é meio utópico falar sobre isso, mas é isso que a gente busca enquanto ser humano, né? Mas tudo que a gente leva para o extremo é perigoso. O ideal é a gente buscar o equilíbrio, né? Buscar aquele meio termo, dependendo do que for, como tudo na vida. A gente precisa ter esse meio termo, né? Não seria diferente com o julgamento dos outros, com as críticas, entende? Então, se tá funcionando, Tati, que bom. A Nádia aqui, minha parceirona,
Tá chegando numa terra maravilhosa, se mudando, hein? Mas vamos lá. E aí, seguinte, vocês entenderam sobre o que eu falei, né? Até o momento. Os exemplos. E a Kathleen tá aqui mostrando e provando como que eu tô falando faz sentido. E agora eu quero falar o seguinte, pensa na seguinte reflexão. Agora, dona Kathleen, eu quero que você anote isso. A Kathleen e a Tati, que estão aqui conversando comigo. Anota essa frase. O medo do julgamento dos outros está relacionado também. Olha só, tá vendo como eu falei que o medo do julgamento dos outros tem vários pontos, que um era ter essa leitura carinhosa com os outros, diminuir as críticas para a crítica interna diminuir também. O outro ponto é essa frase, essa reflexão. O medo do julgamento está relacionado à necessidade de aprovação. O medo do julgamento está relacionado à necessidade de aprovação. E aí vem um ponto mais profundo. Inclusive, era isso que eu estava conversando semana passada com algumas mentoradas que eu citei até no meu story aqui, antes de postar a live, de entrar na live. De que o assunto surgiu e veio parar aqui também na live, no tema da live. Coincidiu com o tema da live. Gente, é o seguinte. O que é que eu estava falando com essa minha mentorada semana passada? É profundo, mas eu vou passar aqui de forma superficial. Você pode aprofundar isso com sua terapeuta, com sua psicóloga, tá? Mas é um ponto que eu quero deixar aí na sua cabecinha pra você refletir e evoluir, certo? Eu tenho um pouco de julgamento do julgamento dos outros. Eu, Léa, tenho um medo de julgamento dos outros. Eu tô diminuindo na crítica, mas ainda está me atrapalhando. Pode ser que eu esteja sempre necessitando de um olhar de alguém que tá me aprovando. Que precisa me aprovar essa minha atitude. Sabe? Isso é um pouco infantil da nossa parte até. Eu devo falar devagar porque pode ser sensível para algumas pessoas. Eu não preciso da aprovação dos outros para fazer algo. Eu não preciso da aprovação de alguém para fazer algo, para colocar um projeto, tirar um projeto do papel. Eu não preciso da aprovação de outras pessoas para gravar meu vídeo. Eu não preciso da aprovação de outras pessoas para fazer uma palestra, para palestrar. Eu não preciso da aprovação. Gente, quando a gente tira isso da nossa mente, da nossa vida, isso é libertador. Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido? Quando eu paro de buscar essa aprovação dos outros, por que quando eu faço um vídeo, todo mundo tem que gostar? Não tem como nenhuma pessoa da face da terra, nenhum mestre, nenhum guru, nenhum especialista, ninguém nessa terra vai conseguir isso. De fazer um vídeo, fazer uma palestra e ter a aprovação de todas as pessoas. Não existe. Por que eu, Léa, por que você aqui precisa da aprovação das pessoas? Porque vai fazer um vídeo e aí você quer que todo mundo curta, você quer que todo mundo comente, você quer que todo mundo compartilhe. Oxi! Não faz sentido, você não precisa da aprovação das pessoas. Se você tem consciência, é maduro o suficiente para saber que aquele material é bom, tá sendo um desafio pra você tá se propondo esse desafio, tá criando um perfil, tá evoluindo com a comunicação, a sua mentora pediu pra você fazer o vídeo, você vai lá e faz o vídeo, você tá se desafiando, você tá vivendo um novo momento, você sabe que aquele vídeo tem uma mensagem interessante para o teu público. Por que você, ao invés de pensar em todo esse contexto, vai ficar se preocupando com a aprovação dos outros? Ai, nem todo mundo gostou. Nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai gostar. E não é esse o objetivo, todo mundo gostar. É quem realmente se interessa com a tua mensagem e se identifica com o teu vídeo. Ponto. Não tem como a gente agradar todo mundo e nem é sobre isso. Mais um elemento para aliviar esse peso que você tem com medo do julgamento dos outros. Esse peso é um peso. O julgamento dos outros é um peso para você. Mais um elemento para você aqui amadurecer sobre. Tem medo de publicar meu podcast e ter duras críticas? Vai ter, Tati. Vai ter. Vai ter. E pensa comigo se você não tá sendo extremamente crítica com outras pessoas. Se você é extremamente crítica com outras pessoas, você tá esperando muita crítica das outras pessoas porque você é extremamente crítica com as outras pessoas. A verdade é essa. A verdade é essa. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu trabalho com mentoria de vídeo. Eu trabalho com comunicação. Vocês acham
que eu não vejo todos os dias pelo menos 10 vídeos toscos, 10 vídeos com problemas, 10 vídeos com erro de digitação, 10 vídeos com efeito feio, 10 vídeos com cortes feios, que um pequeno ajuste deixaria o vídeo bom. Vocês acham que eu não vejo isso diariamente? E eu não gasto 1/1000 de segundo do meu tempo observando. Mas por que ela fez isso? Será que ela não poderia melhorar isso? Será que ela não poderia fazer aquilo? Mas será por que ela... Não! Como eu trabalho na área, registro automaticamente assim, ó. Opa, se tivesse um efeito ali, ficava mais bonito. Opa, tem um erro ali. Opa, pronto, passou. Eu não gasto meu tempo registrando uma crítica. Não, eu vejo porque eu já tô acostumada com isso. É muito fácil. É que nem um químico vê uma mistura no laboratório que sabe que vai dar errado. Ele olha assim, não vai dar certo. É natural, é automático de mim, sabe? A Islene, que foi minha mentorada também, faz muito sentido. Eu era essa pessoa. Tá vendo como mentorada minha muda a mentalidade? Eu sou muito crítica comigo mesmo. Tá te levando a algum lugar? Ser crítica contigo mesmo? Há quanto tempo tu tá com esse projeto do podcast? Tati, não sei qual é o seu ponto aqui, né? Eu tô trazendo alguns. É bem mais complexo. Não tô aqui banalizando o que você tá sentindo e nem simplificando. Eu tenho uma raiva de gente que simplifica demais. Porque quando a gente trata de emoções humanas é um pouco mais complexo, sim. Eu tenho consciência disso, tá? Mas quando você diz que é crítica demais consigo mesma, onde é que isso tá te levando? Onde é que isso tá te levando? Tu já tem quantos anos, Tati? Tu vai esperar o quê pra acontecer e tu lançar teu podcast? Tu vai esperar o quê? Alguém bater na tua porta e dizer, ei, lança teu podcast, mulher, eu quero. Ou alguma coisa iluminada no universo te dá um sinal pra tu lançar teu podcast. Coragem, mulher, lança. E lembra do que eu falei no início da live? Se alguém criticar, tu aguenta ou tu não aguenta? Tu aguenta. E se for crítica, a gente já é adulta. A gente tem discernimento para saber o que é construtivo e o que não é. Que eu também nem gosto desse termo de crítica construtiva. Mas a gente tem maturidade para identificar o que é que faz bem pra gente e o que é que não faz. Se for um ser humano que tá só te enchendo o saco, bloqueia, tira da vida e acabou. Mas coragem para lançar seu podcast. Eu espero que você lance. Eu espero que você não espere mais... Eu torço que você não espere mais 2 anos para lançar um podcast. Vai vir crítica, vai, porque você, Tati, ninguém aqui, você não é perfeita, eu não sou perfeita. Nunca na vida você vai conseguir fazer um podcast perfeito. Tira isso da tua cabeça. Você não vai conseguir fazer algo perfeito. Não vai. A excelência pode ser que sim, mas perfeito não, tá? Então, olha só, lembra da reflexão que eu coloquei? O medo do julgamento está relacionado à necessidade de aprovação. E aí eu faço a pergunta pra Tati e pra vocês também, tá? Do que exatamente vocês têm medo? A Tati falou. A Islene, as críticas sempre fazem a gente melhorar. Nem sempre. Nem sempre. Tem gente má, mas tudo bem. A gente tira da vida e dá um jeito, né? Mas nem sempre as críticas fazem a gente melhorar. Ah, sim, aí ela complementou. Principalmente se você for acompanhada por quem entende do assunto. Ah, isso é verdade. Dentro da mentoria, inclusive... eu tenho uma dinâmica que eu peço para elas que em nenhuma hipótese é para elas ouvirem a opinião de todas as pessoas quando elas começarem a postar o vídeo, né? Quem tá na mentoria leve, tá na mentoria para postar vídeo, para aprender a gravar. Aí chega um determinado momento que sim, ela vai postar o vídeo dela. E eu já preparo. Se vocês entrarem na mentoria leve, eu já preparo vocês também a aprender a lidar com situações críticas, com comentário. Vai vir, sempre vem. A gente tem que aprender a lidar com isso, né, Aslene? A Aslene já tá tirando de letra. A Tati, por isso eu preciso da leve. Entra no grupo VIP, Tati, pra você já garantir seu presente. Que eu vou lançar no dia no meu aniversário. A nova turma da mentoria leve, a turma 7. Vou enviar um presente lá no grupo VIP, antes de anunciar pra todo mundo aqui na rede social, tá? Na mentoria eu nem levei como crítica, assim como ajuda. Exatamente. Se você tá numa mentoria onde você precisa evoluir com relação a um assunto técnico, a mentora tá lá pra te ensinar de verdade, de acordo com o técnico, né? Você pagou, investiu seu tempo e dinheiro pra tá lá aprendendo com ela. Ela vai te ensinar, ela vai precisar ser verdadeira. Ela vai precisar dizer o que é que
faz sentido, o que não faz, o que possivelmente está certo, o que está errado de fato, tá? E aí vem aquilo quem foi que colocou aqui? Foi a Juliane, se eu não me engano, da agência de turismo, né? Pode ser também com relação ao medo do julgamento dos outros, que não é medo do julgamento dos outros, é só o julgamento de si própria, que a Tati já antecipou que eu acabei trazendo antes da sequência, né? Realmente, você precisa refletir sobre isso. Se for uma crítica interna, exagerada, a gente já sabe. Olha só, eu tô me aprofundando, eu tô fazendo um curso, eu tô estudando sobre algo que eu vou levar pra mentoria, eu vou pincelar aqui com vocês, tá? Mas vamos lá. Muito do que você pode evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto marido, enquanto professor, enquanto o que for. Muito do que você evolui depende também de como você conversa com você mesmo. Vamos lá, se o assunto é vídeo, é comunicação, é medo do julgamento dos outros, é a crítica que você tem uma crítica exagerada, como a Tati falou consigo. Eu fico imaginando, eu posso até adivinhar que tipo de conversa a Tati tem com ela mesma. Porque é clássico de pessoas que têm esse medo muito forte do julgamento dos outros. Por isso que eu trabalho com isso, né? Porque é o seu caminho de ajudar essas pessoas. Mas esse tipo de conversa que você tem com você mesma, ela pode te ajudar muito, pode detonar com você. Então, mais um ponto aqui para você levar para a sua vida a partir de agora. Começa a melhorar a conversa que você tem com você mesma. Que tipo de perguntas você está se fazendo? Que tipo de questionamentos você está se fazendo? Que tipo de crítica você está se fazendo? E por que você está fazendo essas críticas dessa forma? Por que você está sendo tão cruel com você mesma? Por que você está sendo tão ruim? Se eu fosse a Tati, não é justo a gente fazer isso, né? Porque a Tati tem uma realidade completamente. Mas vamos lá, vamos tentar pensar como a Tati que está prestes a lançar um podcast que está com receio, que é natural, é um projeto novo, a gente tem medo mesmo. Mas por que ela não começa a ter um tipo de conversa de caramba? Eu tenho uma experiência muito grande em TV. Conheço a Tati da época que eu trabalhava na TV. Eu entendo tecnicamente disso aqui. Eu entendo de comunicação também. Eu tenho experiência. Eu tenho noção de comunicação. Sabe? Por que eu não posso ter um podcast? Por que eu não posso lançar um podcast? Percebe? Se ela começar a mudar a conversa que ela tem com ela mesma, pode ser que ajude. Eu vou aprofundar mais isso dentro da mentoria. Mas é uma possível solução também. É um possível caminho para melhorar esse ponto, tá? E agora eu tenho uma estratégia para vocês. Vocês estão gostando? Aislene, você tá gostando? Tati? Vocês estão gostando do que eu tô falando aqui? Se eu fosse vocês, eu anotaria, tá? Porque assim, tem uma live aqui de 20 minutos. A Leia falou, vamos supor que eu falei 10 frases. 2 fizeram sentido pra mim. Vai lá e anota 2 frases. Não é pra você concordar com tudo que eu tô falando. Não é tudo que eu tô falando aqui que vai te ajudar, não. Pega alguma coisa que fez sentido pra você, pra sua realidade, anota. Leva pra ti, vai refletir sobre isso, vai pensar sobre isso, tá? É por isso que eu trago vários tópicos, várias reflexões, várias ideias, várias sugestões pra que alguma delas funcione pra você. Vocês estão gostando, né? Pois eu vou continuar. Seguinte. A Tati dizendo, anotando tudo. Beleza, ótimo, maravilha. A Islene falando, sempre é bom ouvir mais e mais. Que bom, maravilha, muito obrigada. Vamos continuar aqui então. Agora eu venho com o ponto, com a estratégia, realmente, tá? Eu já falei pra vocês tentarem, eu comecei dando uma dica do livro. Uma opção aqui pra te ajudar. Eu pedi pra você ter uma leitura carinhosa com o outro, pra diminuir, quem sabe diminuir também a crítica que você tem consigo mesmo. Eu pedi pra você tentar mudar as conversas que você tem com você mesma, na sua mente. Não precisa nem falar alto, é o que tá aqui. Que a gente tem um poder absurdo de tornar tudo muito negativo. Tem gente que tem uma tendência maior e a gente realmente tem. O ser humano é mais fácil ele pensar no negativo mesmo. Mas então o outro passo é tentar mudar essa conversa com você mesma. Vai se fortalecendo, vai falando coisas positivas. Não é papo de coach não, é dizendo, caramba, por que eu não posso? Eu posso sim, eu sou capaz.
Se tiver algum problema, eu enfrento, eu consigo aguentar, eu aguento. Se eu não conseguir falar bem, eu estudo. Se eu não tenho esse conhecimento, eu vou atrás, eu contrato alguém, eu compro um curso, eu compro uma mentoria. Mas vai, sabe? Vai. Eu tenho certeza que a Islene tem uma empresa de perfumes importados. Eu tenho certeza que quando essa ideia veio a primeira vez na cabeça dela, ela morreu de medo. Ela morreu de medo, teve insegurança, mas em algum momento, na mente dela, ela conseguiu se fortalecer, conseguiu colocar a ideia no papel. Depois do papel, ela conseguiu convencer o marido a colocar o projeto, foi atrás de fornecedor e foi se fortalecendo essa mentalidade de que sim, é possível ter uma empresa de perfumes importados aqui em Teresina. E eu quero que vocês tenham essa mentalidade também com relação a se comunicar, a produzir vídeos, a falar bem com outras pessoas, a falar bem em público. Bom, e a outra estratégia é o seguinte. Mais uma estratégia aqui para ajudar vocês. A Jainara entrou aqui, minha prima. Bem-vinda, Vina, bem-vinda também. Eu quero que você faça a seguinte pergunta para você, tá? Léa, mas eu ainda tenho medo do julgamento dos outros, com tudo isso que tu tá falando. Pronto. Então agora a gente vai para mais um passo para eu tentar te ajudar, tentar te direcionar, tentar fazer com que você mude isso, tá? É o seguinte. E se você começar a pensar no outro, no sentido de... Tá, eu vou produzir aqui um vídeo dos meus perfumes importados. Eu sei que alguém pode até me criticar sobre isso, zombar de mim no início, me chamar de blogueirinha. Mas e se eu conseguir transformar a vida de alguém? Se eu conseguir ajudar alguém? Se eu conseguir estimular alguém? Se eu conseguir deixar alguém mais feliz? Se eu conseguir deixar alguém com autoestima boa? A Juliana colocou aqui, né, a área dela, professora da área infantil. E se eu conseguir transformar a vida de mais famílias, se eu conseguir ajudar famílias de baixa renda a ter uma educação de qualidade, e se eu ajudar outras pessoas, digam aqui a área de vocês. A Kathleen colocou esse pensamento, me ajuda muito como médica. Exatamente, pronto. O exemplo da Kathleen é interessantíssimo. Por quê? Olha só. A classe médica tem um preconceito gigantesco uns com os outros de se posicionar no digital. Muitos médicos que não estão no digital, inclusive, zombam de quem está. Só que quem está no digital, a Kathleen está no digital, não é para os colegas dela. É para os pacientes dela. Você tá entendendo? Então, quando ela pensa nisso que eu tô falando, que é estratégia, tá? Que eu chamo de reposicionar o foco. Reposicione o foco daquele vídeo. Eu vou atingir outras pessoas com o meu conhecimento. Eu vou dar dicas e orientações relacionadas à minha área médica. Muitas mães já vieram me dizer, eu não sabia disso. E aí você pode levar isso da Kathleen para sua realidade também. Vai gravar um vídeo. Eu ainda tô com medo das críticas, ainda tô com medo do julgamento dos outros. Começa a pensar, além de todas as possíveis soluções que eu te trouxe aqui, pensa também no quanto o outro, esse teu projeto, esse teu produto vai ajudar outras pessoas. Que seja uma mensagem, que seja um vídeo, que seja uma palestra, que seja uma entrevista, que seja uma pergunta, que seja um podcast, como a Tati trouxe aqui pra gente. Pensa no outro também, no outro que vai se beneficiar. Percebe como a gente tirar o foco de quem tá criticando, de quem tá julgando, mas ao mesmo tempo vai ter gente que vai gostar, tem gente que vai admirar, tem gente que vai se sentir estimulado, tem gente que vai aprender com você. Então tá vendo como o poder tá na gente também? De tirar muito peso, que ai meu Deus, vão me criticar, ai, vão zombar de mim. Tá, vira pro outro lado. Nossa, tem gente que vai gostar, tenho certeza que tem gente que vai gostar. Tem gente que vai se transformar, tem gente que vai ouvir minha mensagem. Mas você precisa ter essa consciência e naquele momento em que você possivelmente vem pensamentos negativos, tenta lembrar disso. Por isso que eu digo, anota. Anota que pode te ajudar, pode fazer sentido pra você. Muitas mães já vieram me dizer, eu não sabia disso, da informação que ela colocou no vídeo. Olha, tenho certeza absoluta que vocês têm conhecimento de sobra dentro da área de vocês. Levem esse conhecimento para os vídeos, para o Instagram, para a rede social de vocês. Vai ajudar, vai ensinar, vai acrescentar, vai direcionar muita gente. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. E agora, eu sempre gosto de trazer algumas frases, né? Eu trouxe algumas reflexões aqui pra vocês, trouxe algumas estratégias, agora eu quero trazer uma frase pra mexer com o coração de vocês. Vamos lá. Kathleen, tu pode anotar essa?
digitar essa aqui? O julgamento, ele existe. Lembra que eu falei pra Tati? Eita, quase engasguei aqui. O julgamento, ele existe. Mas o impacto que ele tem é a escolha sua. O julgamento, ele existe, mas o impacto que ele tem na tua vida é a escolha tua. O julgamento existe, mas o impacto que ele tem é escolha sua. O julgamento existe, mas o impacto que ele tem é escolha sua. Gente, é o seguinte, aí eu tenho um exemplo. Eu tenho vários exemplos na minha vida, tá? Eu tenho vários exemplos que eu posso trazer aqui pra vocês. Mas eu lembrei, quando eu tava escrevendo o roteiro dessa live, eu lembrei de uma época, quando eu tava estudando para o vestibular. E eu estudava pra caramba. Eu estudava até de manhã, eu virava madrugada. Estudei muito, muito. Primeiro eu passei pra geografia, lá na Federal, era um curso que eu queria razoavelmente, mas não queria tanto. E aí o meu foco mesmo era jornalismo. E aí eu precisei estudar mais um ano pra passar, porque eu não passei no primeiro ano, passei no segundo. No primeiro eu passei só em geografia. Eu estudava pó de guaraná, com Coca-Cola, com café, pra aguentar e estudar. Estudei pra caramba. Aí eu passei, né? Passei. Eu ouvi de uma tia minha, sabe o quê? Ô bichinha que tem sorte. É um comentário com tom de brincadeira, mas foi um julgamento. Deu vontade de dizer, ordinária, tu não sabe quantas noites eu virei estudando pra tu olhar pra mim e dizer que eu tive sorte. Claro que eu não falei. Eu acho. Mas o que foi que eu fiz com isso? Que é o que eu tô propondo aqui pra vocês, né? Aprendam a lidar. Eu não dei importância. Não dei a menor importância. Não é por isso que eu vou esquecer, né? É claro que não tem como apagar da minha memória, né? Mas não é por isso que foi tão importante. Tanto que eu continuei minha vida e continuei evoluindo e crescendo. Mas a minha reflexão é que eu quero que vocês entendam o que vocês vão fazer com a crítica, com o julgamento. Vocês vão dar importância realmente? Vocês vão deixar que isso continue dominando a vida de vocês? Cadê a frase, Kathleen? Digita aqui pra gente. O julgamento existe, mas o impacto que ele tem é a escolha sua. Danilo falando, até com luz de vela eu já estudei. Verdade, até com luz de vela eu estudei. Depois eu vou contar essa história aqui. Então, eu dei um exemplo pessoal, porque é aquela história, né? Se eu conseguir, você também consegue, tá? Então, encontrem formas, eu dei algumas formas aqui, algumas estratégias para cada uma de vocês. Indiquei um livro maravilhoso aqui para vocês. A Kathleen botou, o julgamento existe, mas o impacto que ele tem é a escolha sua. Leve essa frase, pega alguma das estratégias que eu trouxe aqui, tenta implementar, tenta colocar em prática, de alguma forma algo pode te ajudar. E se ainda assim você não conseguir, que tá tudo bem, né? Não tem como, se eu tivesse aqui a cura, ou se eu tivesse aqui a solução de todos esses problemas, seria ótimo, eu ia ganhar dinheiro em cima disso. Não tô, como eu falei no início da live, não tô prometendo nenhuma cura aqui, mas se ainda não conseguiu fazer muito sentido pra você, se você ainda precisa de mais ajuda, de mais orientação, eu te convido a entrar na Mentoria Leve, que não está com inscrições abertas agora. Só vou lançar no dia do meu aniversário, 16 de fevereiro. Mas tem um grupo VIP para você entrar e lá você ter acesso ao meu presente. É o meu aniversário, mas é você que vai ganhar um presentaço para entrar na Mentoria Leve quando eu abrir as inscrições. O link está na minha bio. Você entra, já tem algumas mulheres lá, já tem algumas pessoas lá, tá? Entra nesse grupo VIP, que lá você vai ter informações em primeira mão da Mentoria Leve, a gente conversa pra caramba, a gente tem altos papos lá. Hoje mesmo eu estava conversando com as meninas, mandando algumas orientações, trocando algumas ideias, e no dia que eu lançar a Mentoria Leve, eu vou passar as informações lá no grupo VIP, tá certo? Semana que vem tem live. A próxima live vai ser de onde vem a sua vergonha. Nós vamos falar sobre vergonha. Muita gente tem vergonha, muita gente tem insegurança de se posicionar no digital. Eu vou falar sobre isso, tá? Lembrando que toda segunda-feira às 20 horas tem live aqui no meu perfil. Assim, uma aula para você que quer evoluir com sua comunicação, quer falar bem diante do público, quer falar bem diante de uma câmera,
convite feito para você estar aqui toda segunda-feira, para você também entender como é que a minha mente funciona, como a minha mentalidade é, como é que vai funcionar possivelmente se você entrar na mentoria Eleve. O bom é que toda vez tem aqui alguma aluna, alguma mentorada minha comprovando, digitando de forma espontânea como que ela evoluiu, como que ela conseguiu colocar em prática tudo do que eu tô falando aqui. Hoje foi a Kathleen que trouxe aqui pra gente toda a experiência dela, tá? A Tati precisa. Entra no grupo, Tati, e entra. A Tati tá namorando a mentoria leve já tem um tempo. Entra, mulher. Olha só, se tu tivesse na turma anterior, tu já tava lançando esse podcast, viu? Tenho a menor dúvida. Você já estaria lançando esse podcast. Certo? Muito obrigada por todos vocês estarem aqui comigo hoje. Boa noite. Uma boa terça-feira, um bom resto de semana. Segunda-feira a gente se encontra novamente. Todo dia aqui no meu perfil tem conteúdo novo sobre comunicação, sobre falar bem em público, sobre como gravar seus vídeos de forma mais leve, mais natural. E também tem o meu canal no YouTube que você pode seguir lá, Léa Leal Comunicação, o mesmo nome aqui do perfil do Instagram, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, muito obrigada pelo carinho, pelas perguntas, pela interação de cada uma de vocês, tá? Beijo, beijo, beijo. Vai dar certo. Mostra o livro? Vou mostrar. Tira o print. Tira o print, mulher. Tira o print. Se for postar no Stories, me marca. Esse livro, Ira Oliveira. Só uma coisa aqui, só um detalhe, tá? Não vi o início da live. Ela vai pro YouTube, tá? Segue lá. Se inscreve lá no meu YouTube, que ela vai estar lá depois. Eu levo pra lá. Olha quem chegou aqui, Dona Gerlane. Chegou. Eu já tava encerrando, mas como você perguntou aqui sobre o livro, 4 estações, amei tudo, sucesso. Olha, deixa eu só ler aqui pra você o sumário desse livro. A coragem de não agradar. Olha só o que tem nesse livro. O sumário é enorme. Deixa eu ver aqui só algumas coisas. Porque as pessoas podem mudar, o trauma não existe, as pessoas criam a própria raiva, como viver sem ser controlado pelo passado. Você está bem do jeito que está? As pessoas sempre optam por não mudar. Por que você não gosta de si mesmo? Olha esse capítulo. Por que você não gosta de si mesmo? Eita, é profundo. Complexo de inferioridade é apenas uma desculpa. Ele é forte. Tô dizendo que esse livro é bom? Os arrogantes... Isso aqui é capítulo, tá? Tô no sumário. Os arrogantes têm sentimentos de inferioridade. Olha só. A vida não é uma competição. Só você se preocupa com sua aparência. Admitir o erro não é derrota. Minha gente, esse livro é perfeito. É perfeito. Deixa eu ver o que mais. Como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais. O desejo... Olha isso. Meu Deus, eu devia ter grifado isso pra falar sobre isso na live. O desejo de reconhecimento o escraviza. O que eu falei na live hoje. O desejo de reconhecimento escraviza. É infantil esse desejo, é infantil, só leva a gente pra uma roubada. Vocês estão escrevendo o que aqui, hein? Léa quer me fazer aumentar minha biblioteca. Tenho e já li, Coragem de Ser Imperfeito. Esse aqui é a Coragem de Não Agradar, deve ser uma coletânea, né, sobre esses temas. Não li esse. Aí parece que é bom, né? Porque só me interessa, deixa eu ver o que mais. Você, olha isso aqui. Você, minha amiga, meu amigo, você não é o centro do mundo. Gente, isso aqui fala sobre ego, fala sobre timidez, fala sobre medo do julgamento, medo das críticas. Aí já vai entrar em outro livro, mas esse aqui é um capítulo legal. Ó. Você não é o centro do mundo. Nem todo mundo tá parado observando teus erros, teus acertos. Enfim, tá aqui o livro. Maravilha, complementa tudo que eu falei aqui na live. Vai te ajudar a encarar melhor as críticas e a própria crítica, né? A autocrítica também.